Geralmente eu faço as lives para falar um pouco sobre como chegar a algum lugar, a algum momento, e hoje eu vou fazer algo diferente. Vou falar como eu desenvolvi esse método para ajudar outras pessoas a fazer o que? Entrar em ação, ter um passo a passo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em ter claro um passo a passo, você está no lugar certo, pois eu vou estar te ajudando a fazer isso. E o meu principal objetivo hoje é para que você, dessa maneira, possa ter tempo para as coisas mais importantes. E aí você pode me dizer, mas o que é mais importante? Bom, você pode definir o que é mais importante para você. Para algumas pessoas é importante, por exemplo, estar em casa hoje descansando, estar com a sua família, ou mesmo pensar claramente o que vai fazer amanhã. Amanhã é segunda-feira, gente. Amanhã começa tudo de novo. E esse de novo, o que você vai fazer amanhã? Você já tem claro? Tem claro a sua semana? Então vamos lá. Muitas vezes, ao encontrar as pessoas, ou mesmo conversando com as amigas ou outras clientes, elas me perguntam muitas vezes, Laura, o que você está fazendo? Fala para mim o que você realmente faz. Pois por um período de tempo eu exerci um tipo de atividade, agora eu estou fazendo um outro trabalho. Mas para que eu possa falar para vocês o que eu realmente faço, eu quero primeiramente falar o que eu fazia antes, para dessa maneira vocês entenderem qual é o meu trabalho e como eu cheguei onde eu estou hoje, tá? Então, primeiramente, quando a gente vai falar sobre o que nós já vivemos, primeiro começa o quê? Com a nossa infância, o momento ali que tudo começou, mas eu não vou contar desde que eu nasci, tá? Não se preocupem, gente. Mas eu lembro vagamente da minha infância, tenho poucas memórias, mas assim, mais ou menos aos 5 anos de idade, né? Eu já estava aqui na fronteira. Para quem não me conhece, eu moro na fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan Caballero. É uma cidade ali quase que uma só, unidas ali juntos. E sim, eu tenho descendência paraguaia. Minha mãe é paraguaia. Eu nasci no Paraguai, porém eu fui educada, morei muito tempo desde pequenininha no Brasil. Então, antes eu até sabia o idioma, né, que é falado, por exemplo, o Guarani. Hoje eu não sei falar. Né? Até pela falta de prática e de repente talvez a falta de interesse também, mas uma das coisas que me fez perder um pouco ali esse interesse foi o meu pai. Meu pai, né, brasileiro, foi ele que me criou, né, um pai, por dizer assim, um pai que me criou, não era o meu pai biológico, mas ele não deixava a gente falar o idioma, né, por exemplo, guarani, espanhol, era só português. Mas aí eu logo aprendi, fui para a escola, né, fui estudar, né, fazer tudo certinho, assim como meu pai queria. Então, meu pai me criou como uma pessoa para cuidar de outras pessoas. Eu lembro do meu pai, uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa simples. Ele me ensinou principalmente a cuidar do dinheiro. É interessante isso, porque por mais que o meu pai tinha poucos estudos, mas uma coisa ele dizia: você tem que guardar o seu dinheiro, você tem que saber de onde ele vem. E isso eu guardo com muito carinho, esse ensinamento do meu pai. Minha mãe já é uma pessoa mais simples, dona de casa, então tinha poucos estudos, ambos, né, tanto meu pai quanto a minha mãe. Meu pai já era aposentado, né, então já tinha uma certa idade, mas uma coisa ele sempre dizia: em primeiro lugar vem os estudos. Aí eu até, né, começo a pensar, eu acho que eu sei porque o meu pai ficou tão bravo quando eu decidi me casar antes de entrar para a faculdade. Hoje faz sentido para mim porque o meu pai ficou bravo naquele tempo. Enfim, quando eu lembro desses momentos ali da minha infância, uma das coisas que mais me marcam é as brincadeiras. As brincadeiras eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser dona de alguma coisa, fazer
ser dona de padaria, dona de mercado, a escola. Então isso foi muito forte, marcou muito a minha vida, né? Eu sempre queria ser dona de alguma coisa. E isso é uma coisa que eu trago muito desde pequena, ser dona do meu próprio negócio. Quando eu era pequena, até era chamada de teimosa, porque eu não queria brincar o que as outras crianças queriam brincar, ou eu não queria ser como as outras crianças eram naquele momento. Eu tinha muito claro o que eu queria. Eu queria ter alguma coisa que fosse meu. Eu queria administrar alguma coisa, tanto que quando as pessoas me perguntavam quando eu era criança, Laura, o que você quer ser? Eu quero administrar alguma coisa. Eu quero administrar. E isso vinha assim muito espontaneamente, porque ninguém falava para mim sobre isso. Eu simplesmente falava do fundo ali, porque eu não tinha nenhuma experiência. Por exemplo, meu pai, minha mãe eram pessoas simples, né? A gente não tinha essa experiência de ter alguma coisa para usar como referência. E logo eu comecei a buscar essa maneira ali de fazer isso uma realidade. Eu queria viver coisas novas, viver novas experiências, sempre aquela adolescente agitada, ao mesmo tempo quieta no meu canto, mas a mente ali, né, sempre com muita vontade de criar uma realidade. E foi aí que eu comecei a buscar uma liberdade. Só que essa liberdade não era assim uma liberdade realmente. Aos 19 anos, eu decidi casar. Casar para sair de casa, gente, aonde já se viu buscar a liberdade através do casamento? Claro que se isso é um objetivo, uma meta na sua vida, é muito bem-vindo. Mas no meu caso, naquele momento, eu estava casando, na verdade, para fugir de casa. Era uma fuga. Eu queria viver uma vida diferente. Eu queria viver novas experiências. E foi assim que eu me vi casada, logo tão jovem. E também num relacionamento nada agradável. Eu comecei a fazer parte de um relacionamento abusivo, onde eu percebi que não era um conto de fadas, as coisas não eram como eu acreditava que fosse. E quando eu falava sobre o meu relacionamento, o casamento que eu estava vivendo, as pessoas diziam, não, mas é assim mesmo, as coisas são assim. E eu não queria acreditar que fosse assim. As coisas não eram assim para mim, não era dessa maneira que as pessoas se relacionavam, que as pessoas estavam. Então tudo isso foi muito difícil para mim, imagina, com 19 anos saindo de casa e de repente me ver numa relação totalmente abusiva e que eu não sabia muitas coisas. Porém, ao sair de casa, eu aprendi muitas coisas. Aprendi a cuidar da minha casa, aprendi a cuidar das minhas coisas. Não que eu não cuidasse quando eu estava em casa. Eu cuidava, mas sempre tem papai e mamãe para cuidar também. E nesse momento eu estava sozinha, sozinha no sentido que era a forma que eu me sentia. Eu me sentia sozinha dentro de um relacionamento. Mas consegui aprender muitas coisas, principalmente cuidar de mim mesma. Essa foi a parte fundamental dentro de um relacionamento de quase 10 anos. E se você está perguntando se esse relacionamento é o mesmo que eu tenho agora, não é. Tá? Então, não é o mesmo relacionamento, já fica bem claro, tá? Então, depois eu vou falar para vocês como foi que eu conheci o Almir, que hoje é o meu esposo, que eu chamo de meu príncipe, e é por isso que eu chamo ele de príncipe, porque foi assim a experiência que eu tive de conhecer um homem diferente, uma família diferente e ver a realidade que eu gostaria de ter tido na primeira experiência. Mas ainda bem que não foi assim no primeiro. Eu tive que passar por alguns momentos bastante desafiadores. Mas, porém, ainda continuava aquele desejo do primeiro sonho, que era o quê? Ter a minha própria renda, ter o meu trabalho. E com pouco tempo que eu estava casada, eu também perdi o meu pai. Meu pai veio a falecer e, de novo, me encontrei sozinha. Porque até então eu tinha ali o meu pai. E foi nesse momento que eu comecei a buscar criar o meu negócio. Uma das principais maneiras foi, parece uma coisa, né, uma brincadeira, mas foi vendendo calcinha. Foi assim que eu comecei. Porque como eu não tinha experiência, eu não sabia como começar, e meu pai, né,
me protegia de certa maneira, eu não tinha muita experiência de trabalho. Então eu conheci uma pessoa que fabricava calcinhas. E aí eu fiz para ela uma proposta. Eu disse para ela: "Que tal você me dar algumas peças e o que eu vender eu te pago? Ou a gente troca." E aí, né, de repente ela acreditou naquilo que eu falei para ela confiou em mim. E aí ela falou: "Tudo bem, eu vou te dar em condicional algumas peças e em tantos dias. Se você não vender, você me devolve." E foi assim. Eu comecei a vender algumas peças. Com o tempo, as próprias mulheres com quem eu vendia, elas me falavam: "Laura, será que eu não posso vender também para ter uma renda ali?" E aí eu calculei: bom, se eu vender para elas, eu posso ter um ganho. Então eu posso separar uns 10 a 15% e passar para ela. E aí eu conversei com a dona, no caso, né, a costureira que fabricava essas calcinhas e sutiãs, e na época ela já estava fazendo outras coisas diferentes. E aí ela topou, né? E eu já estava até revendendo essas calcinhas, olha só, né? Eu já estava me achando. E um dia eu passando ali na frente da prefeitura, né? Quem é de Ponta Porã sabe o que eu estou falando. Eu passei na frente de uma loja de produtos. Essa loja é a loja da Natura, uma das primeiras aqui na cidade. Eu olhei para aquilo e eu falei: nossa, deve ter muitas mulheres que procuram, né, se cuidar, né, ficar bonita. E eu entrei lá, eu falei com a dona Camila e a Cláudia, que são as donas proprietárias dessa loja. E aí eu disse para elas: como que eu faço para vender esses produtos? E aí ela me disse que eu tinha que fazer uma inscrição, tinha que comprar um pacote e tal. E naquele momento eu já tinha o dinheirinho ali vendendo as calcinhas e tal. E eu comecei a vender os produtos do catálogo. Eu não tinha nenhum produto, eu só tinha o catálogo e as calcinhas. E com o tempo eu fui oferecendo catálogos e outras pessoas começaram a me procurar também: Laura, será que eu consigo vender através do catálogo? Eu falei: bora, vamos vender. E dessa maneira eu comecei as primeiras vendas, né? Por isso eu digo assim que eu gosto tanto desse mundo de vendas. Não que eu seja uma ótima vendedora, mas foi assim que eu comecei a aprender que vendendo alguma coisa, vendendo produto, vendendo serviço, eu podia ter uma renda. E logo, quando eu comecei a vender esses produtos, eu fui convidada para trabalhar uma loja que também era ligada a produtos para mulheres. E eu aceitei, porque estava tudo ali vinculado. E aí, nos momentos livres, eu podia continuar vendendo as calcinhas. Só que aí, com o tempo, eu percebi que eu já não conseguia fazer as duas coisas. Então, eu comecei a me dedicar somente aos produtos. Trabalhei por um tempo até eu poder ter uma renda e aumentar, assim, o meu estoque, porque eu não tinha dinheiro para comprar os estoques. E quem trabalha com venda de catálogo sabe que venda é você ter o produto ali, você pegar o produto na mão, é diferente do que você somente olhar no catálogo. Então eu percebi logo que eu vendia mais quando eu tinha os produtos em mãos do que só mostrar. E aí eu falei: opa, eu vou começar a investir mais, tudo que eu ganhava eu comprava de novo. E assim eu comecei a fazer meu estoque, consegui alugar um pequeno local junto com uma loja de roupas. Então eu pagava parte do aluguel e também ajudava a atender no local. Então dessa maneira eu aumentei o meu estoque, montei uma pequena pronta entrega, por dizer assim, e também eu já tinha uma referência, as pessoas sabiam onde estavam, onde podia procurar o meu endereço. E foi assim que eu comecei. Depois que eu tinha já esse ponto de referência, eu conheci uma dona de salão que me convidou, né? Ela percebeu, né, a forma que eu trabalhava, atendia ali as clientes. Ela falou: Laura, o que você acha de você aprender mais sobre cabelo, fazer alguma coisa a mais além do que você está fazendo? Eu percebi: opa, tem uma nova oportunidade ali. Por que não, né? Conciliar beleza, cuidado, atenção, tava tudo, né? Uma coisa levava a outra. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu poder continuar, né? Porque senão eu fico falando só. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder mandar um joinha para mim, ou pelo menos um comentário ali, tá? Aí eu vou continuar. Vamos ver, eu acho que sim. Tá todo mundo me ouvindo? Eu posso continuar?
Sim? Ah, obrigada, Flor. Bom, depois que eu fui convidada para esse salão, foi aí que eu aprendi sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre unha. Até hoje eu uso esse conhecimento que eu recebi lá, graças a essa a dona desse salão, que ela me convidou, eu comecei a fazer cursos de depilação, curso de cabelo, curso de maquiagem. Por isso eu gosto tanto de maquiagem, porque foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer quando eu comecei a entrar nesse mundo ali da beleza. E por muito tempo eu trabalhei com isso. Eu trabalhei em 2 salões, na verdade eu sempre alugando junto, porque assim, eu não gostava dessa posição de que eu vou trabalhar para alguém. Eu gostava sempre de ajudar e colaborar com alguém, porque eu queria ter essa liberdade de poder visitar minhas clientes, levar os meus produtos, então não ficar presa num lugar só e ter que, né, não ter essa flexibilidade. Isso para mim sempre foi bastante difícil. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta dessa liberdade, de ter flexibilidade e de repente você está trabalhando num local fechado, onde você não tem tempo, você não tem essa flexibilidade, talvez seja bastante difícil para você continuar nesse trabalho. Mas como eu sempre busquei essa flexibilidade, então foi importante para mim quando eu percebi que alugando esses locais eu poderia assim conversar, né, com as donas e fazer um acordo, e foi sempre muito tranquilo. Então foi através desse passo a passo que eu comecei o meu trabalho, e eu sou um pouco como vocês também. Eu tenho certeza que tem muito aqui que gostaria de ter mais tempo para si mesma, gostaria assim de fazer as coisas que são importantes para vocês, focar nos seus sonhos, viagens, não se preocupar com o horário, ter flexibilidade no seu trabalho, ter a sua própria renda. Muitas das pessoas que estão aqui, por isso eu gosto tanto de falar com as mulheres, não que eu não queira fazer um produto para os homens, mas o meu foco principal é falar com o público feminino. Mas você sabe que nem tudo assim é tão simples e fácil. Essa construção ali levou alguns anos, né? Quase 10 anos que eu estava trabalhando, buscando, alugando, mudando de lugar, porque às vezes não dava certo. Eu trabalhava com uma pessoa, aí eu mudava, trabalhava com outra pessoa, e eu continuei. E nem tudo é tão simples assim, né? Nós precisamos ter uma expectativa e uma realidade de tudo que você está construindo. Vai ter dificuldade, vai ter desafios, e profissionalmente eu estava bastante feliz, bastante satisfeita com tudo que estava acontecendo, pois eu tinha um negócio ali que eu podia construir, que eu podia sair, que eu estava falando com as pessoas, estava acontecendo tudo assim muito bom na minha vida, mas a minha vida pessoal estava em ruína. Foi nesse momento que, ainda casada, eu pensei, falei, tem alguma coisa errada, não dá para continuar dessa maneira. E foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que a minha saúde já estava mudando. Eu tinha alterações de humor, de vez em quando eu acordava bem, outros dias não estava tão bem. Então eu percebi que isso estava me fazendo mal, que todas as coisas que eu estava vivendo, né, as brigas, os conflitos, os problemas, os maltratos, estava me fazendo mal como pessoa, na minha saúde e também na minha profissão, né? Porque para mim aquilo já era uma profissão. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Que hoje é o que eles chamam de empreender. É você fazer o seu próprio negócio, fazer a sua própria renda. Eu não sabia que era isso, mas enfim, eu estava construindo algo que eu gostaria de manter. E foi nesse momento que eu decidi dar um basta, mudar a minha vida, mudar radicalmente. Eu saí, né? Literalmente eu fugi, fugi de um relacionamento e comecei tudo de novo, deixei tudo para trás. A única coisa que eu tinha era o meu trabalho, né? Como dizia meu pai, o conhecimento e os estudos ninguém tira de você. Isso é uma realidade. E o meu pai sempre me ensinou primeiro os estudos, né? Então eu continuei, e foi dessa maneira que eu consegui sair de todo aquele conflito, aquele caos, e começar
tudo de novo. Nesse momento também foi quando eu encontrei a outra oportunidade, né? Porque quando você sai de um relacionamento, o que que você quer? Você quer tranquilidade, você quer paz, você quer se afastar de tudo que te lembre do passado. E foi isso que eu fiz. Eu queria um novo momento, eu queria novas amizades, eu queria pessoas novas na minha vida. E foi assim que eu conheci a Herbalife, né? Inclusive a Flor que tá aqui, ela também me conheceu na Herbalife, né, Flor? E foi uma oportunidade que eu tive, porque ali eu vi pessoas magras, pessoas bem-sucedidas, pessoas viajando, era uma promessa incrível, né? Mas na realidade, o que eu mais queria era aquela realidade de conhecer pessoas novas, lugares novos, novas experiências, tudo que me fizesse esquecer do passado. Era isso que mais me atraiu, poder viver novas experiências. E foi nesse mesmo momento, né, participando de treinamentos, eventos, fazendo cliente, aprendendo a fazer tudo de novo, né? Porque eu já estava trabalhando ali com mulheres, trabalhando beleza, e por que não, né, conectar ali a questão do emagrecimento. Então era uma nova promessa na minha vida. Então eu comecei ali a trabalhar um pouco e foi assim que eu conheci o Almir também, através de um amigo que frequentava o local onde eu estava aprendendo mais sobre a Herbalife, sobre os produtos, e aí ele nos apresentou, nós começamos a conversar logo, né, já virou um momento ali, nós começamos a sair, e aí começou a nossa história. Foi aí que surgiu o Almir na minha vida, né, depois de 2 meses que eu tinha começado ali uma nova oportunidade, um novo momento na minha vida. E foi ele que me ajudou a organizar as minhas ideias, a ver um novo momento, né? Poder sentar com tranquilidade, mas ainda assim, né? Focando no meu trabalho, focando nas atividades ali. E aí ele disse para mim, Laura, você precisa também trabalhar a cabeça. Porque eu estava totalmente concentrada no trabalho, trabalhar, né, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, é só isso que eu pensava. Quando o Almir surgiu na minha vida, ele disse, vamos trabalhar também o quê? A mente. E aí ele começou a me dar livros, né, falar sobre certos autores, e ele também começou a estudar. E foi aí que ele me deu o primeiro livro de presente, que é o livro do Anthony Robbins, No Limite. Opa, No Limite não. O Poder Sem Limite. Eu até olhei ali para o Poder Sem Limite. E foi dessa maneira que a gente começou a organizar a nossa vida. Eu consegui montar um local onde eu pudesse atender as clientes. Eu já estava trabalhando assim com os produtos e realizei então mais uma vez poder ter o meu próprio local. Ali eu já não dividia com ninguém, eu tinha ali meu próprio local. Também nós nos casamos, né? Foi nesse mesmo, foi assim vários acontecimentos na nossa vida. E para que eu pudesse ajudar melhor as pessoas, ajudar as clientes, eu percebi que toda a questão ali não era só o peso, não era só esse sobe e desce de balança, tinha algo a mais. E eu percebia como as questões emocionais são fortes. Não é só questão de fecha a boca, para de comer, vai fazer uma dieta que você emagrece. Se fosse assim, todos nós seríamos magros. Eu falo isso porque assim, eu já pesei mais de 85 quilos. Na época, quando eu estava depressiva, ali nos problemas de um relacionamento abusivo. Então, assim, eu sei que não é só isso. E quando eu percebi que eu não conseguia ajudar as minhas clientes só com o produto, só com acompanhamento, eu falei, tem que ter algo a mais. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu estava me sentindo assim incapaz naquele momento. E foi aí que eu comecei a procurar os cursos, procurar formações. Eu fiz a formação em inteligência emocional, comecei a estudar sobre comportamento, comecei a colocar em prática na minha vida. E eu me apaixonei
por esse mundo, por esse novo momento que eu estava vivendo. E exatamente, né, nesse mesmo período que eu comecei a estudar mais sobre as emoções, sobre o comportamento, a minha saúde também começou a piorar cada vez mais. Eu comecei a perceber que eu estava tendo muitas dificuldades. Eu descobri que eu estava com fibromialgia, vários outros problemas de saúde, e eu falei, eu preciso de uma mudança. Eu vou ter que mudar radicalmente as minhas atividades, a minha rotina. E foi aí que eu tomei uma decisão muito difícil, que foi fechar o meu local. E até hoje, quando eu encontro as pessoas na rua, falam assim, Laura, por favor, volta para cuidar da gente. E poucas pessoas sabem disso, de por que realmente eu fechei o meu local, né? Algumas pessoas que eram mais próximas sabem, outras não. Então, quando eu fiz isso, foi muito difícil. Eu tive o meu momento ali de sofrimento, mas depois eu entendi que era o melhor a fazer. E eu comecei a focar o quê? No que eu tinha, que era as ferramentas, as estratégias, o comportamento. E eu comecei a trabalhar nisso, eu comecei a falar com as mulheres, eu comecei a participar dos eventos, a estar mais presente, e eu vi uma outra oportunidade que era trabalhar no online. E a diferença de trabalhar no online é que eu podia fazer o meu tempo, fazer o meu horário a partir da minha casa. E realmente é uma construção, né? Tem mais ou menos 2 anos que eu mudei totalmente esse novo momento. E quando eu comecei a atender as primeiras clientes, comecei a trabalhar com o coach e perceber o que eu podia fazer na vida dessas pessoas e através da minha experiência, da minha história, como eu podia ajudar essas pessoas, isso foi muito forte para mim. E perceber que eu podia ajudar essas pessoas a serem mais produtivas, a focar nos seus sonhos, a construir, até porque eu construí, desde lá do começo, eu vim construindo meus sonhos e continuo construindo cada uma delas. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu pensei, por que não fazer para o maior número de pessoas? No começo eu comecei fazendo um a um ali, atendendo uma por um. Só que aí quando eu comecei a participar como colaboradora no projeto, no Instituto Federal, onde o Almir trabalha, eu percebi que ali com os alunos, a princípio a gente começou a fazer presencialmente. E eu usava as ferramentas, fazia as explicações, fazia as aplicações com os alunos. E quando eu percebi isso, eu falei, poxa vida, eu posso ensinar outras pessoas a fazer isso. Eu não me achava capaz de falar com tantas pessoas, ensinar as pessoas sobre isso. E durante esse período, eu percebi que sim, eu era capaz, que eu podia. E por que não vencer esse medo que eu tinha de lidar com isso, de começar algo novo? Para quem já começou tantas vezes, por que não fazer novamente? Por que não começar novamente algo do zero? E foi nesse momento que, trabalhando com os alunos, trabalhando com o projeto, eu tive a clareza do que eu realmente quero. Foi nesse momento que eu falei, não, eu quero trabalhar com o maior número de mulheres, ajudar para que essas mulheres sejam mais produtivas, a construir os seus sonhos, a ter um passo a passo para que também possam alcançar aquilo que elas querem. Então isso é o meu trabalho hoje, ajudar as pessoas a avançar, a ter claro o que impede de você alcançar o que você quer. E o que mais nos impede é a falta de clareza, a visão do próximo passo. O que eu vou fazer agora? Qual é a próxima decisão, a próxima escolha? Será que a escolha que eu vou fazer é correta? Vai me aproximar ou vai me afastar daquilo que eu tenho? Então, através do método, que é focar em uma única coisa, quer dizer, no seu objetivo, no seu sonho, você vai direcionar sua atenção, seu objetivo a
a construir passo a passo, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, para que você dessa maneira se aproxime mais do que você realmente quer. E se você me disser, Laura, eu não sei realmente o que eu quero, não se preocupe, porque dentro do método você vai aprender também. Nas aulas eu trago isso para ajudar assim as alunas a terem clareza, a poder dessa maneira ter uma visão mais clara, a focar no seu objetivo. E o principal objetivo do curso é ajudar você a descobrir quais são, primeiramente, as suas virtudes, os seus talentos. Será que você está usando tudo aquilo que você tem de melhor no seu trabalho? Ou você está desperdiçando em outras áreas da sua vida? Então, o que você tem de melhor? Às vezes eu até pergunto, né? Coloco uma caixinha e a pessoa fala, eu não sei o que eu tenho de melhor. Então, dentro do método, você vai ter essa informação, né? Tem ferramentas para te ajudar, para você perceber quais são os seus talentos que você melhor pode utilizar naquilo que você faz hoje. E mesmo que você não goste do que você faz, mas ame os resultados que você tem. Gostar é uma escolha. Você pode escolher gostar ou não gostar, mas os resultados que isso te traz, para onde isso está te levando. E isso me faz lembrar de uma cliente que eu atendi, que ela fala assim, Laura, eu não gosto do meu trabalho, o que eu posso fazer? Mas o que você mais gosta de fazer? Ela diz assim, bater as minhas metas. Eu gosto de bater metas. Então, vamos fazer um plano para você bater suas metas. E ela percebeu que as metas dela eram muito altas para a realidade dela. Então, ela começou a ter uma meta mais realista para que ela possa entender como desenvolver as habilidades para poder fazer o que ela gosta e dessa maneira desenvolver mais no futuro o que ela realmente quer. E hoje eu atendo pessoas de vários lugares online, né? E em breve estarei lançando o curso, tá? Eu vou abrir as vagas novamente. Então, todas as pessoas que querem, que têm esse desejo de descobrir os seus talentos, o passo a passo, focar e vencer a procrastinação, eu estarei abrindo a oportunidade e durante essa semana vou estar fazendo vídeos para ajudar você a lidar com os seus medos, de como você dizer não, como você acabar as coisas que você começa, tá? De uma das coisas que eu mais escuto é vencer a procrastinação, terminar o que começam. Então, eu vou estar ajudando vocês nessas áreas específicas. Durante essa semana, eu vou estar gravando vídeos e fazendo live relacionado a cada um desses temas. Por hoje, nós terminamos assim o nosso encontro para mim me apresentar mais, falar um pouco sobre como isso tudo me trouxe a esse método, a ajudar as mulheres a serem mais produtivas, a focar naquilo que elas realmente querem, a construir o seu sonho. Se você tiver alguma pergunta para você que você queira fazer, ainda nós temos um pouco de tempo, né? Então eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Se você quiser também pode mandar no direct para mim. E no link da bio tem a comunidade que onde eu coloco mais temas, áudios sobre produtividade, dicas, informações. Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade, o link está na bio. Tá? Então você pode ir lá, só clicar ali que você vai direto para o Telegram, onde tem uma comunidade de pessoas que estão focadas também em construir e saber o passo a passo para o seu objetivo. Então dessa maneira eu termino hoje o nosso encontro e em breve estaremos ali novamente conversando mais sobre produtividade. Passo a passo para você construir o seu sonho. Muito obrigada a presença de todos vocês e na outra semana continuamos ali. Um beijo para todos.